Vamos ler Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. O texto sagrado diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Repita comigo. Assim como não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Logo no início, ao falar das obras de Deus, o texto apresenta um Deus que faz todas as coisas. Hoje eu quero falar sobre a maneira de Deus agir e trabalhar. O propósito desta mensagem é exaltar a soberania de Deus, um Deus que está no controle de todas as coisas, que governa todas as coisas, cuja mão continua se movendo e que permanece agindo em todo o tempo. Ao mesmo tempo, quero destacar uma característica do agir de Deus que aparece nessas duas figuras apresentadas pelo texto. Primeiro, assim como não sabes qual o caminho do vento. A expressão não sabes também pode ser traduzida como não conheces, como faz a Nova Versão Internacional. No original hebraico, a palavra usada é yadá, que carrega a ideia de conhecer profundamente, compreender por experiência, ter entendimento claro. Ou seja, o texto está dizendo que há dimensões da obra de Deus que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Assim como não conseguimos controlar ou prever completamente o caminho do vento, e como não entendemos plenamente o milagre da formação da vida no ventre, também não conseguimos abarcar toda a extensão do agir de Deus. Este é um chamado à confiança. Mesmo quando não entendemos, Deus continua trabalhando. Mesmo quando não vemos, Ele continua fazendo todas as coisas. Esta mensagem é baseada no ensino de Luciano Subirá. Se esta palavra edificou você, inscreva-se no canal de Luciano Subirá e escreva nos comentários. De qual país você está assistindo? Significado primário é conhecer mais um dos significados apontados. EPC quer ver fala de um conhecimento que envolve a percepção visual e não apenas o significado sugere a percepção visual junto com o conhecimento, mas os dois exemplos que foram dados falam disso, onde ele cita o caminho do vento e lógico, e o caminho do vento as correntes de ar, elas não são visíveis aos nossos olhos. Isso não significa que esse caminho não seja real. Em algum momento você pode sentir a brisa no rosto, você pode ver uma árvore balançando, e naquele momento você sabe o vento assoprando para lá. Mas ainda que você saiba naquele momento, naquele lugar para onde o vento está soprando, a gente não sabe, como diz o ditado antigo, onde é que o vento faz a curva, porque as correntes de ar se alternam o tempo todo, e ter esse mesmo vento que está soprando naquela direção, daqui a pouco ele vai se alternar, e essas correntes de ar, ou o caminho do vento, algo invisível aos nossos olhos, é algo certo, é algo real e inquestionável, que o caminho, porém, nós não temos necessariamente uma evidência diante dos nossos olhos. Depois, eles tiram o segundo exemplo, assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Está falando da criança em formação do ventre da sua mãe. Se esse exemplo significasse meramente conhecimento, a gente poderia dizer que nem atual nem contemporânea, mas essa frase é o que hoje nós temos o conhecimento da biologia, de como se dá a calcificação, a formação dos ossos, desenvolvimento da criança. No entanto, o que nós precisamos entender é que a Bíblia fala de um processo que acontece fora da vista dos olhos, ainda que a gente possa ter a evidência mês após mês da barriga daquela mamãe, que vai se desenvolvendo, vai aumentando de acordo com o desenvolvimento da criança, ainda que a gente saiba que algo está acontecendo, os detalhes do processo acontecem fora da vista dos olhos. Então, de novo, ele está falando de algo que é certo, de algo quem questione, e no entanto não pode ser fiscalizado pela vista dos olhos. Aquele das duas gravidez que nós tivemos ali dos nossos filhos, aquele passou por pelo menos 2 tomografias, ecografia em cada uma delas, e eu lembro que a gente conseguiu, através desses exames do ultrassom ali na ecografia, a gente conseguiu ver exatamente como os nossos filhos estavam em cada fase da gestação. Dá para ver que estava tudo em ordem, mas apesar de um momento a gente ter um contato visual através de um exame,
o processo todo acontece fora da vista dos olhos, e depois de usar esses dois exemplos que ele diz assim também em outras palavras da mesma forma. Semelhantemente, da mesma maneira, não sabes as obras de Deus. Aquele não está falando que nós não podemos ter conhecimento, que nós não vamos tomar ciência do que Deus faz, mas a Bíblia está definindo uma maneira de Deus agir que eu quero classificar e usar o tema da mensagem hoje, o agir invisível de Deus. Deus tem uma forma de agir que não é necessariamente visível aos nossos olhos, e outras palavras, o fato de que eu e você nós estamos vendo o que ele está fazendo, o fato de que você não sabemos como Deus vai agir em determinada circunstância, não significa que ele não esteja agindo. Aliás, a Bíblia diz: não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Uma coisa é certa, ele está fazendo agora, como ele fará, não é o que necessariamente é aí. Vamos poder ter um testemunho visual, uma constatação, uma comprovação, e a razão pela qual Deus decidiu agir de forma invisível aos nossos olhos, eu acredito que se dá em primeiro lugar pelo próprio fato de que eu e você fomos chamados para andar e caminhar em fé. A Bíblia diz lá no livro de Abacuque, e repete isso no livro de Romanos, no livro de Gálatas, da Epístola aos Hebreus, que o justo viverá da sua. É a relação que nós temos com Deus baseada em fé, e a definição bíblica de fé, que fé é convicção de coisas que não se veem. Então, se a nossa relação com Deus é baseada em fé, e a fé é convicção do que não se vê, eu acredito que ele tem um excelente motivo para Deus agir de uma forma que nós não necessariamente tenhamos que ver ao constatar, pela fiscalização dos olhos, o que ou como ele está fazendo. No entanto, eu acredito que esse não é o único motivo, não é a única razão, há uma segunda. Eu quero explorar melhor essa segunda razão, embora nós também vamos falar aqui a respeito de fé. Isso tem a ver com o fato de que não apenas eu e você temos dificuldade de entender o agir de Deus, mas alguém mais além de nós, que é Satanás, o arqui-inimigo de Deus e dos seus projetos, ele também tem dificuldade de entender e acompanhar a forma de Deus agir e a maneira de Deus lidar. E eu acredito que eu e pelas quais Deus quis agir de maneira que nós não necessariamente entendêssemos, compreendêssemos ou enxergássemos, é não apenas para nos chamar ao lugar de fé e confiança, mas é para deixar também Satanás do diabo, perdido em relação à forma de Deus agir. É uma razão pela qual Deus quer deixar o inimigo assim. Antes de explorar isso, eu quero começar declarando e estabelecendo aqui com o primeiro ponto, como o primeiro argumento do que nós queremos trabalhar, que o agir de Deus ele vai além da nossa compreensão. Você pode repetir só para te ajudar a lembrar os pontos principais. Diga comigo: o agir de Deus vai além da nossa compreensão. E antes de falar isso, nós veio até uma característica de Deus em Provérbios 25:2. A Bíblia diz: a glória dos reis esquadrinhar as coisas. Você olha, por exemplo, para Salomão e percebe que o trono dele se firmou baseado no conhecimento, na informação. Agora a Bíblia diz da glória dos reis a esquadrinhar, esmiuçar, explicar as coisas. Mas o mesmo versículo, Provérbios 25:2, diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, enquanto o homem gosta de detalhar os processos, enquanto o homem gosta de dar ou de receber explicações. A Bíblia diz que Deus não faz questão nenhuma de ficar dando satisfação daquilo que faz. Aliás, a Bíblia diz: a glória dele é encobrir-se. Por um lado, a Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas reveladas pertencem a nós, de nossos filhos para sempre. Por outro lado, a Bíblia diz: as coisas ocultas pertencem a Deus, ou seja, ele não revelou tudo, ele não decidiu que a gente teria conhecimento de tudo, pelo menos não agora. E eu, que sou um cara exageradamente curioso, me anima quando vejo Paulo dizendo que um dia nós conheceremos como também somos plenamente conhecidos. Ou seja, se Deus nos conhece plenamente, não há nada oculto, aos olhos, ao conhecimento dele. É a maneira como um dia eu e você vamos conhecer, e chegará o dia onde a gente vai ter a resposta, explicação e entendimento para tudo. Mas até que esse dia chegue, nós precisamos aprender a confiar em Deus, independente de termos ou não temos explicações. Agora, a própria maneira de Deus agir vai além da nossa compreensão. Isaías 55:8 e 9, Deus
diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus está dizendo: não só a minha maneira de pensar, mas os meus caminhos, a minha forma de agir está além da sua capacidade de compreensão. E a certa ocasião, Jesus, na última ceia, resolveu lavar os pés aos discípulos e Pedro protetor, porque isso era o ato que a responsabilidade do escravo, do menor na casa, fazer. Ele não consegue imaginar Jesus na posição que está lavando os seus pés, e os para Jesus: de modo nenhum, Senhor, vai fazer isso comigo. Jesus disse para Pedro duas coisas. A primeira é: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro imediatamente retrata isso. Então não são os pés, a cabeça, as mãos e banho inteiro, não é mais o Senhor. Jesus olha para ele e diz: o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Talvez nada isso prima tanto a essência da minha mensagem nessa manhã, uma declaração de Jesus a Pedro: o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Haverá um dia de compreensão, haverá um dia de explicação, haverá um dia de clareza para mim, para você, mas até que esse dia chegue, nós precisamos entender que Deus não acidental, que intencionalmente está nos chamando a confiar que Ele continua tendo bom senso, que Ele continua sendo Deus só de nada, independente da gente entender das circunstâncias ou não. Quem está entendendo de também, eu gosto de uma frase de Lutero, Martinho Lutero, grande reformador, e disse: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. É uma diferença entender como o que exatamente Ele fará, e a outra é poder dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos querido uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. A fé se baseia no caráter de Deus, e eu quero dar destaque a isso desse amanhã. Mas além de olharmos para o princípio bíblico de que o agir de Deus vai além da nossa compreensão, nós precisamos entender que não é apenas ver. Você não é apenas o ser humano que tem dificuldade de entender a mente de Deus, os pensamentos, a sabedoria de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus está conversando com seus discípulos, e nós temos dois momentos, um onde Pedro dá uma bola dentro e outro onde dá uma bola fora. Nos dois, Jesus reconhece que Pedro não falou desse, mas baixo é uma inspiração do mundo espiritual. Na primeira, Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele está dizendo essa bola dentro, os sussurros do Espírito Santo, a inspiração de Deus em você. Mas num segundo momento que perdeu uma bola fora, Jesus trata novamente, não apenas como se fosse Pedro sozinho, falando de si mesmo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23, e disse: porque não cogitas a palavra. Cogite significa não pensas nas coisas que são de Deus, e sim, mas que são dos homens. Então aqui nós somos entender algo importante: se definitivamente a forma de pensar de Deus está acima da forma de pensar, de raciocinar do ser, e aponta a gente não conseguir acompanhar Deus. E 1 aos Coríntios 2,14, a Bíblia diz: o homem natural psíquico entrega o seu psique à sua razão. Não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura bom. Então nós não conseguimos acompanhar a mente de Deus. É um fato. Por outro lado, a Bíblia está dizendo que Satanás também tem uma forma de pensar parecida com a do homem, ainda que a sua mente seja mais elevada do que a nossa Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos, e Satanás é nada mais, nada menos do que um anjo caído. A nossa posição inferior a deles, a mentalidade, a inteligência, sagacidade de Satanás não é como um anjo, está além do nível que a minha e a sua mente consegue alcançar. A Bíblia diz que por ocasião da queda a sua sabedoria se corrompeu. Não disse que ele perdeu, ela disse que ela se corrompeu para o mal, mas a Bíblia continua destacando a sua astúcia, a sua sagacidade. Agora, apesar de uma mente superior, ele tem uma maneira de processar igual à nossa. É a mesma coisa você colocar dois computadores, um do lado do outro, né? Você pega uma máquina dessas bem antiquado e bota do lado um servidor de última geração e vai questionar que aquele processador tem um poder de fogo muito maior do que o computador antigo, mas se você coloca nos dois ou menos sistema operacional, ele pode ter uma velocidade diferente ali na hora de
processar, mas os dois vão processar exatamente da mesma forma, e nós podemos dizer que a forma de Satanás de pensar é parecida com a de um homem, e justamente por conta disso ele não consegue entender a forma de Deus agir, e eu quero te mostrar nas Escrituras que Deus decidiu usar isso intencionalmente. Abre a isso a Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ver o versículo 8 até o 10, Efésios, os 3 de 8 até o 10, o apóstolo Paulo. Espírito Santo está 200 seguintes, e a mim, o menor de todos os santos, e foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis, para qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, olioso também segundo o eterno propósito estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia está falando de um eterno propósito, ou do que normalmente na teologia chamamos o propósito eterno. E Deus a Deus se move dentro de um planejamento. Ele não é pego de surpresa e não improvisa. Ele é o Deus presente, ele é o Deus do iniciante. Lembro de um dia que meu filho perguntou: pai, só pode me dar um texto bíblico que mostra que Deus sabia que o homem a pecar, além do fato de que a gente já sabe que ele é um iniciante? Isso foi bom. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, onde só pecou o Anderson, foi criado depois do mundo ter sido criado. O homem só pecou depois de ter sido criado, mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido um sacrifício. Deus sabe exatamente tudo o que iria acontecer. Ele tinha um plano, ele jamais foi pego de surpresa. Agora Deus, nesse seu propósito, nesse plano eterno, diz o versículo 8, Paulo diz: foi dado a ele a graça de pregar o evangelho, e dias das insondáveis riquezas, e diz: há tanta riqueza por trás disso que a nossa mente não consegue penetrar, não consegue entender, não consegue dissecar. Ele diz no verso 19: e manude qual seja a dispensação do mistério. Essa palavra traduzida ministério é sinônimo de segredo. Deus tinha um segredo, e ele diz o seguinte, que esse segredo, esse mistério desde o século estava oculto, estava escondido, encontaçado, contamesto consigo o mistério. E ele dizer: eu vou deixar isso oculto, escondido, só vão manifestar na hora certa. E no versículo 10, que ele disse: para que agora pela igreja nesse tempo aquilo que antes ficou guardado, escondido, possa ser manifestado. Ele disse: para que agora a multiforme sabedoria de Deus. Essa expressão fala que a sabedoria de Deus tem muitas formas. Eu não deixo de dizer a você: não pode botar Deus dentro de uma caixinha. Deus é muito maior do que a sua sabedoria infinita. Ela é chamada a Bíblia de multiforme, e a Bíblia diz que esse Deus de multiforme sabedoria pela igreja decidiu tornar conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. É a maneira como a Bíblia se refere ao reino das trevas, ao exército do mal e de Satanás, e a Bíblia diz que pela igreja Deus decidiu jogar na cara dos principados e potestades com a sua multiforme sabedoria. Como nós entendemos isso, os capítulos 1 e 2 de Efésios são talvez dos capítulos mais profundos na Bíblia. Paulo está falando justamente dessa surpresa. Fica feio aplicar isso para Deus, fica um tanto até vulgar, mas só para você entender melhor. Deus tinha uma carta na manga, ele tinha uma surpresa que foi guardada para um momento específico. Quando você lê o Velho Testamento, o tempo todo há promessas a respeito do reino de Deus no livro de Daniel, e talvez a configuração mais clara, Nabucodonosor, e depois você pode chegar a isso lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão e ver uma estátua composta de 4 metais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, mas as pernas de ferro. Daniel, ele não só diz ao rei Nabucodonosor o que foi que ele sonhou, mas ele dá o significado da visão de isto. O rei é a cabeça de ouro, mas depois de te virar, o reino é inferior ao teu, e está dizendo que cada mudança de metal seria uma mudança de reino. Quem foi Babilônia? Babilônia foi, e não precisamos olhar só para a Bíblia, história clara sobre isso, o primeiro império de proporção mundial. Nunca antes de Babilônia alguém dominou a terra. Babilônia
foi o primeiro império a dominar o mundo dos seus dias, mas Deus estava dizendo ao rei Nabucodonosor, da Babilônia: não vai permanecer no governo, vocês serão substituídos por um segundo império, e o livro de Daniel já mostra que foram os medo-persas que assumiram o controle depois da Babilônia, mas eu estava dizendo haverá ainda um terceiro império, e na sequência vem a Grécia de Alexandre, o grande, o terceiro império a dominar o mundo dos seus dias. Às vezes estava dizendo ainda haverá uma quarta mudança de metal, seja um quarto império que não sabe o Império Romano. A Bíblia diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e atinge a estátua onde nos pés essa pedra cortada sem auxílio de mãos, fala de algo divino que não tem nada de humano. Na verdade, a pedra é algo recorrentemente usado para falar de Jesus como o Messias, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, pedra angular, e essa pedra vem, atinge a estátua nos pés. O que é que Deus estava falando profeticamente e simbolicamente? O Messias virá nos dias do quarto império mundial, e quando ele vier, a Bíblia diz que essa pedra atingiu a estátua nos pés de Edmilson. Está todo Deus estava dizendo, quando ele vier, ele vai colocar fim ao reino dos homens. A Bíblia diz que essa pedra foi crescendo e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Deus estava dizendo: eu vou deixar essa brincadeira do homem governar a terra, dura 4 impérios, depois eu boto isso no chão e eu vou estabelecer o meu próprio reino. E agora vamos pensar, e aí vai mais sentido a mensagem de Jesus. Jesus aparece nos dias do quarto império, o Império Romano, e ele diz: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que o povo estava esperando? A maioria das pessoas não está esperando o reino espiritual. Eu estava pensando, ele vai derrubar o governo dos homens, ele vai governar a terra, mas eles estão pensando numa sequência de governo. Deus governará fisicamente a terra. Quantos dias simples decidiram caminhar com Jesus, crendo que ele era o Messias. Eles não entendiam nada de um reino espiritual, o que ele estava esperando ao reino físico. É por isso que a Bíblia diz que Tiago, Ciro e João vão junto com a mãe deles fazer um pedido especial para Jesus. Ela diz: o Senhor, quando te assentares no trono da sua glória, permite que a gente se sente uma à sua direita e outra à sua esquerda. O que os dois bonitão tá querendo 1 centímetro nisso? Tá fazendo outro planejamento, fazer quando o Senhor for governar a terra. Nós queremos ser os caras de mal influência do seu lado. A Bíblia diz que os 10 se aborreceram com ele, com os dois. O que se aborrecer com ele? O que todos os 10 também queria sentar direito e esquerdo. Todo mundo estava de olho numa boca boa ali de dominar a terra e o mundo junto ao Messias. Eles eram muito trabalho para Jesus no sentido de entender o reino espiritual. O Senhor Jesus, em Lucas 17, 20 e 21, tem que explicar e diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer eu aqui em o ali. Ele disse porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava tentando fazê-los entender que antes de estabelecer um reino físico, ele veio estabelecer um reino espiritual, mas ninguém conseguiu entender isso. A maior parte das pessoas, nem o do Velho Testamento, não enxergava a igreja do gente. Tudo que eles conseguiram enxergar era Deus cumprir o seu propósito através da linhagem natural de Abraão. O que Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. Então a maioria das pessoas enxergavam isso. Agora, não apenas em segredo foi mantido, né, oculto, escondido dos homens, mas a fazer o diabo também não conseguia entender nada disso. Quando Paulo está dizendo: os peticionar. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, e está dizendo agora é que vai cair a ficha deles do que é que Deus estava arquitetando, do que é que Deus estava planejando, executando, sem que eles entendessem. Então é importante que eu e você possamos entender alguns detalhes enquanto Satanás se concentra em tentar impedir a expressão do reino físico. Todo reino tem pelo menos 2 fundamentos assim negociáveis. Todo reino precisa de um rei. O rei do reino era o Messias prometido, que antes de ser revelado, foi revelado o primeiro povo do reino. O que Deus fez uma promessa para Abraão: em ti serão benditas as nações da terra.
Está dizendo que eu quero fazer as famílias da terra, o que eu quero fazer na terra toda vai começar, através de você vai transbordar para todo mundo. Então Deus está dizendo vocês, senão o povo agente de execução do cumprimento do meu plano. E aí você vê Satanás travando uma verdadeira batalha contra essa nação nos dias em que Jesus se manifesta. Eles já estão debaixo do quarto império, do mundial, estão sufocados em termos de nação como identidade. Agora eles vêm enfrentando ao longo da história todo tipo de posição. O livro de Esther nos mostra como durante os dias do Império Medo-Persa um plano foi arquitetado para tentar exterminação ou a linhagem de Abraão de Israel num só dia, e durante muito tempo houve oposição. O que o próprio Satanás não conseguiria entender é o que João depois vai nos explicar: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Não, Deus guardou um segredo muito bem escondido, enquanto os judeus estão lá se orgulhando de ser filho de Abraão. Jesus, num momento específico, diz: dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos. Quem sabe que Jesus está dizendo: se juntem, nos são seres. Tem ideia, João, de Deus vai tirar o cumprimento da promessa dele, da linhagem de Abraão. E aí depois, voltando lá para o livro de Gênesis, você percebe que Deus falou duas coisas distintas. Eu disse para Abraão: a tua linhagem será como a areia do mar. Deus está dizendo: vou te dar uma linhagem terreno, mas Deus também disse: a tua descendência será como as estrelas do céu. Deus está dizendo: eu vou te dar uma linhagem celestial. Escrevendo aos Romanos e principalmente aos Gálatas, Paulo explica que os que são da fé que são filhos de Abraão. Na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 28, 29, ele disse que judeu não é aquele que é exteriormente circuncisão, não é aquela que é na carne, mas sim no coração. Então isso não podia ser entendido enquanto os próprios judeus acreditavam que o reino de Deus seria estabelecido pela linhagem natural de Abraão. O reino das trevas pensava a mesma coisa, e Deus, na verdade, traz uma surpresa enorme disso. Por exemplo, como se esperara surgir e estabelecer um reino físico. Qual foi a ação do diabo para tentar impedir o estabelecimento do reino? Vamos levar Jesus para a cruz, vamos matar o Messias. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Suzy, eu acho que ele está naquela filosofia: se quer que seja bem feito, faça você mesmo, não tem serviço. A Bíblia diz: o próprio Satanás entrou em Judas para garantir a traição, a morte de Jesus. O que o diabo não entendia, que antes de estabelecer um reino físico, Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Abelha dia sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Enquanto o diabo tentava se opor ao plano de Deus, ele facilitou a ida de Jesus à cruz. Deus te dizer ao querido: graças a Deus e ao diabo, e você fomos salvos. E o que enquanto ele tenta se opor ao plano de Deus, é um plano que ele não entende mesmo. Enquanto ele está se debatendo para lutar contra ele, muitas vezes acaba trabalhando a favor. Eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus. Esse é o segundo ponto que eu quero explorar. O primeiro é que eu achei de Deus além da nossa compreensão, mas o segundo equivalendo à compreensão do diabo. E Deus se aproveita disso. Eu lembro de uma frase que eu vi na minha adolescência da irmã Valnice Milhomens. Ela disse: quando a gente quer pegar ratos, a gente usa uma ratoeira. Ela diz: Deus arma as negras para pegar Satanás, assim como a gente usa a ratoeira. Deus tem as suas satanegras, e eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus, porque eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde às vezes as pessoas estão dando moral demais para o diabo, estão dando moral demais para o cão. Eu acredito que a hora da igreja voltar a falar da grandeza de Deus, da soberania de Deus, na providência de Deus, no controle de Deus. E eu quero te dizer que o diabo não é tudo que parece, que é uma boa ilustração. É dizer que ele é como um cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Aliás, Lutero, ele fez a seguinte declaração: o diabo é o diabo de Deus. Ele conhece, não está tentando de forma alguma dizer que os dois formaram uma parceria, mas que o diabo não é páreo para se opor aos planos de Deus, e como tentando lutar contra Deus, ele está debaixo de controle, não está fora de controle, ele está confinada a determinados limites. E deixe dizer algo que ele
quando chegar a hora de tirar o diabo de circulação, o livro de Apocalipse diz lá no capítulo 20, o apóstolo João diz: então vi descer do céu um anjo, eu não falo de Miguel, com todas as suas sócias e com todos os seus exércitos, e diz um anjo na hora certa, um anjo será suficiente para tirar o diabo de circulação. Eu quero te dizer que ele do diabo até lá o seu poder, mas aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo, e um de nós tem que deitar no chão, fingir de morto. Quando eu estiver passando por pé, nenhum de nós tem que ter meio à sua força, ao seu poder. Eu vejo os cães estão dando força e poder demais ao diabo. O que nós precisamos entender é que Deus, na sua soberania, decidiu explorar essa ignorância do diabo em relação a entender o seu plano e o seu propósito. O Paulo está dizendo que quando a igreja, que ele está falando da igreja que o gentio sua levantado, Deus jogou na cara do sua multiforme sabedoria. A gente tem um ditado para injetar esperteza, conhecido aí no Brasil. Toda nova geração já não usa tanto a minha da minha para trás da água, mas a gente costuma dizer para indicar esperteza. Enquanto você está indo, eu já estou voltando. A gente poderia dizer que enquanto diabo está indo, ele já foi e voltou eterno. Às vezes ele não é páreo para Deus. Agora, o que você precisamos entender não é que apenas na tentativa de impedir contribui para o plano de salvação. Não é apenas que o diabo, tentando se opor a Israel, não percebeu. Deus levanta a igreja do gente mas depois que ele percebe que o povo que estabeleceu o reino era não necessariamente o Israel segundo a carne, mas o que o Novo Testamento chama do Israel de Deus, está falando dessa linhagem espiritual. Aí ele vira o canhão de perseguição contra a igreja. Atos capítulo 8, versículo, diz que uma secção se levantou contra a igreja. Pode ter certeza que ser oposição do inferno ao estabelecimento do reino de Deus, a proclamação do evangelho. Sabe, o que é curioso é que quando isso aconteceu, mais uma vez, o diabo acabou trabalhando para Deus. Mais uma vez, ela acabou cair numa sacaneiro. Em Atos 18, Jesus disse para os seus apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, e distante Jerusalém, como Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Em um avivamento varre Jerusalém, começa a transbordar para a Judeia, mas nunca transbordou além disso mesmo, a toda a Judeia era. Aqueles que corriam para Jerusalém, que eram os mais abençoados, eles não cumpriram a ordem de Jesus de levar aqui o além dos seus tempos mais rápido. Capítulo 8, versículo, diz que veio essa grande perseguição, e a Bíblia diz, quando a perseguição vem, todos, diz a Bíblia, exceto os apóstolos todos dispersos por causa da percepção. Na real, todo mundo fugiu, foi passar o Valcouro, foi para salvar a pele, mas a Bíblia diz que agora, enquanto acreditaria, está fugindo da perseguição. Eles não saíram com outra intenção. A Bíblia diz, por onde eles vão passando, eles começam a anunciar o Evangelho, e agora o Evangelho começa a se espalhar para Samaria, e além não de sal marinho, lugares onde eles não tinham entrado. Resumindo, o diabo se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja, onde ele tentou abafar e reprimir a igreja. Ele conseguiu com essa espalhar o Evangelho. O que é que eu e você podemos e precisamos enxergar nisso? Há um Deus no controle de todas as coisas. Há um inimigo que não é palio para fazer frente de oposição real ao plano e ao propósito de Deus, e nós precisamos confiar num Deus que está no controle. E o que talvez é só com essa perspectiva que você vai entender uma outra verdade bíblica. Eu gosto chamada de permissões divinas para ações satânicas. Do que se trata quando você lê o livro de Jó e mãe pensa no livro. Eu não gostava de ler a Bíblia. Dizem os historiadores que Lutero queria tirar um livro da Bíblia, o livro de Tiago, o que ele vem trazendo como reformador, a mensagem que salvação é pela fé e não pelas obras. E quando eles marcavam lá no livro de Tiago, diz-me, mostra a sua fé que eu te mostre minhas obras. Ele não gostava nada daquilo, e eu já tinha vontade de dar um livro da Bíblia. Não era o Tiago, é o livro de Jó. O que não pensa numa coisa que me deixava desconfortável.
era Deus ter permitido o diabo fazer ao contágio lá dentro de mim. Eu pensava, não Deus, eu não posso fazer, Senhor, é Deus, eu ganho para proteger a gente, o seu trabalho é esse, o Senhor não pode fazer isso. Irmão, eu tentei me associar todo tipo de explicação que encontrei, que compassou para tentar salvar Deus no final das contas do dia. Se João for o culpado, nós nos sentamos Deus na história. Então eu comecei a argumentar junto com outros, aumentar algumas coisas, dizendo o problema de João 3:25, ele diz: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, e Deus te dizer, irmão, mesmo é coisa boa. Não eu gostei aqui, o meio é o contrário, o avesso, é a convicção de algo ruim que vai te acontecer. A gente não deveria dar lugar ao medo na nossa vida. Eu ficava, já tinha medo do seu filho pecar depois do banquete, ele nem sabia se pegou, já era. O João abriu a porta do medo, foi assim que o diabo entrou. A ação de uma pessoa muito querida chegou para mim, falou: pastor, me ajude a entender, e com a sua sabedoria, ela foi de um jeito que pareceu quem era o entende da coisa saiu. Ela falou: eu vi essa explicação sua que você deu a respeito, e Jorge, como ele deu lugar pelo medo disso. Só que eu não entendo, eu queria que você me explicasse, é porque lá em João, no capítulo 12, versículo 10, Deus joga na cara do cão e diz literalmente o seguinte: viste meu servo Jó, e não há homem justo e irrepreensível como ele na terra. Eu queria entender como é que Deus chama o cara de repreensível quando aconteceu, e quando a polícia engole seco, e o que Deus chama de repreensível tem que ter mais peso do que a gente acha que alguém reconhecido. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jonas fez nada para merecer isso, Zona, ou é o culpado das coisas que vão acontecer. Aliás, na hora ela falou pelo contrário, o diabo ainda responde assim também: você abençoou as obras das suas mãos e o cercaste com uma sebe. A palavra serve significa o muro. Sabe que o diabo está dizendo para Deus: se além de abençoado, joia da protegeu ele, o diabo de me deixa tocar nele. E disse Jorge: eu tivesse dado a permissão à brecha, como a gente diz na gíria de crente, o diabo tinha que pedir para Deus agir. Imagina, hoje tem um crente, é um abraço do tamanho do mundo inteiro. O diabo não entra, não vamos ver se Deus deixa eu entrar pela brecha. É o da Bíblia, diz: não deis lugar ao diabo. É que você dê lugar, ele entra, e ele não precisa da permissão de Deus. O diabo só pode tocar em alguém com permissão, ou na ausência da nossa uma permissão soberana de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que o diabo vai pedir permissão para Deus, por Deus que chamou Jorge repreensível. Outras palavras, a culpa não é a responsabilidade, não é de jovem. Quem deu a autorização não foi vó. E ela, isso que me deixava agoniado, desesperado, lendo o livro de Jó. No então, fique a você, goste da ideia, quer não que a gente entenda, quer não, o que nós temos uma permissão divina, formação satânica. E se for só aqui, irmão, a gente brigava e discutir um pouco mais, mas é o que você vai encontrando ao longo da Bíblia. Lucas 22, versos 3132, Jesus tem uma conversa com Pedro, no mínimo, como diria o carioca sinistra a Jesus: ora para pedir de Simão, Simão. Aliás, os 7 vezes na Bíblia Deus chama o nome de alguém 2 vezes, 2 e 7 vezes. Tem uma crise classe. Pedro já entendesse desse ministério bíblico, já tinha gelado a espinha dele, só de ouvir Simão, Simão. Jesus disse: irmão Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se perder o trigo. E não vai dizer que nas início da conversa e você está andando do lado de Jesus, diz o negócio seguinte: o cão pedir uma permissão aí para aprender a comer, solta para o lado de vocês e quer passar a pena ele ver o que é que sobra. Eu imagino Pedro Sampaio, Jesus, meio assustados, confortável, que esse tipo de assunto, dizendo a Jesus sobre a permitir uma coisa dessa aí. A minha cabeça, a Bíblia diz que aconteceu imagem de Jesus, olhando lá o contente silêncio, talvez até dando assobiada. Imagina o preto, quando agoniado Jesus: eu não ia deixar uma coisa dessa nem de brincadeira, né? Mas a verdade é que Jesus responde o que para ele Jesus diz: Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Só que está dizendo permissão concedida. Pedro, a peneira vai comer, solta para o lado dos pés. Mas isso não significa abandono. Jesus dizer eu roguei por ti
para que a tua fé não desfaleça. Se ele disse: tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, para que Jesus está dizendo: o fato eu permiti que aprenderam do diabo, venha contra vocês, não significa eu estou abandonando, pelo contrário, eu estou intercedendo em seu favor para que a sua fé não desfaleça. Se eu não abandonei você pedir, deixe dizer uma coisa: você vai sair dessa melhor do que entrou. Você vai sair dessa melhor do que entrou, você vai sair dessa melhor do que entrou. É uma perspectiva aqui, e você precisamos ter aquele de como Deus pode gerenciar circunstâncias difíceis que você enfrentamos a Bíblia fora dos amigos Daniel, que passaram literalmente por uma prova de fogo, mas a Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha não havia cheiro de fumaça, não tinha queimado um fio de cabelo sequer. A Bíblia fala de uma única coisa, que o fogo teve o poder para quem não queimar as amarras que o prendiam o rei Nabucodonosor. Olho, diz nós, numa são 3 homens amarrados no fogo, aquela tem uma ganha para concordar com o rei. Eu disse: eu porém vejo 4 homens soltos passeando na fornalha, e é o que eu entendo nesse texto, que eu vejo Jesus falando para Pedro que ele daqui, não importa aquilo que você esteja passando, isso não significa abandono. O 4º homem se manifestou naquela fornalha, e eu creio que Deus está declarando: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não significa abandonar. Jesus está dizendo: eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça, Pedro, mas você vai sair dessa melhor do que entrou. Sabe que Jesus está dizendo: eu decidi aproveitar um ataque de Satanás contra vocês para torná-los mais fortes, para torná-los melhores, para torná-los capacitados, para além de ter uma fé firme, vocês podem abençoar em outros de uma forma distinta. Sabe que Jesus está dizendo que eu estou colocando diante de Satanás é uma Satã negra, o que estou colocando diante dele é uma armadilha, o que ele acha que é simplesmente uma oportunidade de feri-los, eu vou usar para revelar tudo bem em seu favor. E a gente precisa entender isso na Bíblia. Carta à igreja de Esmirna, no Apocalipse 2:10, irmão, tenta imaginar o seguinte: João, o apóstolo amado, tem as visões gloriosa da ilha de Pátimos. O próprio Jesus enviou um anjo. Este anjo despacham: você vai escrever carta para 7 igrejas. Nós fosse hoje, e ao Senhor selecionar esse aqui 7 igrejas do Paraná. E o próprio Jesus mandando o recado personalizado para as igrejas, e vamos imaginar que de alguma forma que a nossa fosse uma das 7 igrejas, e aí chega uma carta escrita pela mão e o punho de um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Jesus tem a mensagem para vocês: montaria babando a primeira fila, ouvir atentamente cada palavra. E Apocalipse 2:10, tem dias assim, o diabo pode se levantar contra vós. Cispo interessante que ele não diz, mas usa a autoridade do crente, e não diva repreende meu nome, amarra o miserável do cão, e ele não desordem jejum. E não estou dizendo que essas coisas não devam ser feitas. A única coisa que ele diz é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está dizendo: o Tiago está vindo, eu estou avisando vocês que ele está vendo, ele não está fora de controle, mas ele terá permissão de vir contra vocês. Jesus pede uma única coisa: sejam fiéis, segura a onda, aguenta o tranco. Eu não estou abandonando vocês, eu estou avisando vocês de antemão, permissões divinas para ações satânicas. É lógico que nós não estamos falando da regra, e só cai muito mais necessitam do que na regra, mas nós não podemos negar que isso também vai ser encontrado na palavra de Deus. Mas por outro lado, que você precisamos entender, e esse é o meu terceiro e último ponto aqui, e o primeiro lugar, a gente diz que o agir de Deus vai além da compreensão, e segundo lugar, nós falamos que o diabo, por ignorância e não por disposição, ele acaba trabalhando para, e assim, terceiro e último lugar, eu quero te lembrar que a Bíblia diz em Romanos 8:29, de todas as coisas 8:28, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz algumas coisas, não diz a maior parte delas. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente em mão. Se tem alguém que pode ter a mania de conspiração, é o cliente. Tudo conspira em seu favor. Aleluia.
A Bíblia diz todas as cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e Ele tem o poder de usar circunstâncias que nós não entendemos, que parecem contrárias. Ele deu o poder dos até mesmo quanto a sua vontade, o seu plano se realize. Esse cumpre. Olha para a vida de José. José começa a receber sonhos da parte de Deus para lá, a prática da parte de Deus. Eu vou te levantar, vou te colocar numa posição de governo, de autoridade, sua família vai se curvar diante você e motivo parece saiu pela colatra seus irmãos, fica aborrecido por inveja de tudo isso, acabam vendendo José como escravo, ele vai parar no Egito. Eles inventam uma história para Jacó, pai de José, dizendo: seu filho morreu, a família está lá, né, vivendo um baita de um segredo, mas Jacó vive de luto. Para muitos anos depois descobri que não só o José nunca morreu. Agora eles vão ao Egito numa época de crise comprar comida e ele descobre que o camarada que está governando a maior potência do mundo da época é nada mais nada menos que o seu irmão. Eles têm que se curvar diante dele exatamente da forma como Deus disse que aconteceria, mas até que a palavra se cumprisse. A Bíblia diz que a palavra do Senhor o provou. José passou por uns bocados, bom, que eu e você não queria estar na pele dele como escravo. A Bíblia diz que ele está próximo. E aí o favor do Senhor, mas a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, ele se recusa a quebrar o princípio, o plano, o propósito de Deus, acaba injustamente na cadeia está lá. José se torna, quando era escrava, a Bíblia diz que ele se tornou chefe dos demais escravos na cadeia, ele se torna chefe dos presos, até que chega o dia em que ele de fato vê o cumprimento da palavra de Deus, onde ele encontra seus irmãos que estão apavoradas, porque agora sabe que ele tem o poder de retaliação contra eles. José dá uma explicação que eu quero que você leia comigo, Gênesis 45, de 5 a 8, e Gênesis 45, de 5 a 8. E aí o Eudes: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quem que enviou? Deus. Venha. 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Quem enviou? Para conservar a vossa sucessão na terra e para você preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviasse para cá. E 5. 3 vezes seguir ele afirma: Deus me enviou para cá. E disse assim Deus, que me pôs para o pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que nós enxergamos aqui, querido? A soberania de Deus significa que Deus manipulou o coração dos irmãos de José, feito fantoche para forçar que aquilo acontecesse, não se você ir para a gente se. E no versículo 20, José falando de novo com seus irmãos e mostra o outro lado do Edaé. Gênesis 50, 20, é de vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, e está dizendo que vocês quiserem foi maldade, mesmo se eles puxaram meu tapete, o que vocês queriam me derrubar. Ele diz: porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. José não está dizendo que Deus me manipulou os seus irmãos a fazendo aquilo com eles, mas José está dizendo que Deus decidiu aproveitar a má intenção deles contra José, gerenciar isso e transformar em penso o que Deus te dizer, ao que ele para Deus não existe refúgio todo, e qualquer circunstância da sua vida é reciclável. Ele pode mudar, transformar, ele pode usar tudo isso para não apenas nos colocar no trilho do cumprimento da sua vontade, mas ainda usa isso para extrair bênção para os outros, porque ele não apenas cumpriu a palavra que tinha na vida de José, mas ele ainda usa isso para que José agora abençoe e sustente os seus irmãos, aliás, com o propósito de você será abençoado e se levantado para o lugar que Deus quer. Eu não acredito no gospel vingativo que muita gente está pregando e cantando a gente, que quem te viu passar na prova e não ajudou agora vai ficar amargando se você for me chamar para pagar o mal com o bem. Eu acredito que nós temos que ter uma mentalidade mais nova. José: ides, eu vou pagar o mal de vocês com bem e eu vou sustentar vocês.
eu vou ser a bênção na vida de vocês, que vocês não foram inicialmente na minha, mas o que você enxergamos aqui, que Ele é um Deus soberano que usa as circunstâncias que nós não entendemos para extrair o bem, no final das contas, depois de tudo que só passou, e se levanta e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te verem. Sabe que já está dizendo: eu passei um mau bocado, mas o meu relacionamento com o Senhor ganhou outra configuração. E ele ainda termina dizendo: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos é frustrado. Sabe que ele está dizendo: nada nunca fugiu ao seu controle, nada nunca saiu ou do teu governo. O Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas hoje, e para mim é muito importante falar e ensinar a respeito dessas coisas que ele, porque às vezes a gente não entende o que é a tentativa de Satanás. Eu, quando comecei a minha ministério, pregava baseado no que Jesus diz lá: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu sei, o diabo quer roubar a sua família, o diabo quer roubar sua saúde, o diabo quer roubar o seu dinheiro. Eu descobri que não é isso que ele quer roubar, isso meio que ele usa para tentar chegar ao fim. O que ele quer roubar, sua comunhão com Deus. O que ele quer roubar é a sua fé. O que ele quer roubar de você é um lugar seguro. Pensa no lugar mais seguro do mundo, é o colo de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém pode arrancar da minha mão. Onde você vai para o colo de Deus, não tem quem possa te arrancar de lá. Não tem capeta, não tem demônio, não tem ferro, não tem para ninguém. Paulo diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, de nada poderá nos separar do amor de Deus. Então não é nada nem ninguém que nos rankings do colo do Senhor. No entanto, Deus, tu tens no seu colo, e não obriga a gente a ficar lá, e é o único que tem o poder de tirar você de lá, e você mesmo, o diabo, não pode tirar de lá, mas ele sabe que você pode sair. Qual é o jogo sujo barato mesmo? Antigo jogo dele de sempre em expor seu coração contra Deus, para que você desça do colo de Deus, esteja em contra nesse lugar, aonde você acaba sendo ferido e atingido pelo propósito inicial do próprio Satanás. E muitas vezes o que nós não entendemos é que essas circunstâncias contrárias, elas nos refletem uma ideia de abandono de Deus, uma ideia que você jamais deveríamos aceitar. A Bíblia diz que Deus é fiel, Deus com Deus. Você não somos a Bíblia, Deus com Deus, que jamais nos deixará a vida. Fala de um Deus que tem o poder de usar essas circunstâncias para trabalhar em nosso favor e não necessariamente contra nós. E você precisamos entender que a fé se apoia no caráter de Deus, não Deus que está acima de qualquer suspeito. Tem muita gente, a maneira dele relaxa, depende das circunstâncias. Com David, já começa a desmoronar, a mulher dele vira para ele e diz: amaldiçoa esse Deus, e morre. Sabe o que ela está dizendo? Deus é bom e vale a pena enquanto está cuidando da gente, enquanto está dando tudo certo. E quanto é que está dando que a gente, se o negócio é feio, ouvir a sua boca, fala contra ele, morre de uma vez, desista de tudo. E as em cima da febre, muita gente, Joinville, fala para sua mulher que muito marido, gente está lá para sua, você fala como uma louca. Ele disse, e diz ainda que ele me mate e eu o louvarei. Que ele está dizendo, pode até parecer que ele quer me matar, aquele que acabar com a minha raça, mas J dizendo lá no fundo do irmão, e sabe que Deus está interessado em me destruir, em destruir, através do profeta Jeremias, Deus dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está dizendo: quem sabe o que eu penso assim, eu respeito, sou eu, não é você. E diz: os meus pensamentos são bons até um favor, eu quero o melhor para você, Deus está dizendo. Mas qual é o jogo do diabo? Tentar nos indispor contra Deus. Agora a festa sabe que Deus é fiel, já consegue declarar ainda que ele me mata. O que parece que ele teve me matando, eu vou louvá-lo. Mas ao mesmo tempo que ele da fé, ela não desiste e diz mais: eu sei que o meu Redentor vive e ele arde e se levantará sobre a terra. Sabe que já está dizendo, as circunstâncias vão mudar quem não muda o Deus. E eu acredito que nós usamos aprender a declarar com Paulo, e usei em quem eu tenho crido, não é no que nós estamos bem, quem é a pessoa que ela é digna de confiança. Por favor, diga amém agora, quando entendemos isso, que ele, do nosso posicionamento, muda, e a gente tem que ter uma fé inabalável, mesmo meio de circunstância.
que nós não entendemos o que está, essas coisas se tornou importante para mim. Em agosto de 1993 eu tive um acidente de carro que me trouxe muito questionamento. Eu sou vivo só por um milagre e declaração dos médicos e enfermeiros que não eram cristãos, não era nem minha, mas mesmo tempo sobre a dividir uma forma milagrosa, todo mundo dizendo: teu santo é forte, alguém zela por você, aquele linguajar todo de quem não entendia a palavra de Deus da mesma forma que a gente. Eu lembro que eu tinha um questionamento enorme, eles, e Deus, porque só permitiu isso, eu tinha, na verdade, o tempo todo. Para Deus, tenho certeza que foi coisa do cão, foi coisa do diabo, mas eu dizia para Deus: o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Falei o minha ou sua, eu separei os nós dois, sabemos, não fui eu. E isso é por ele, me retorna, só sobrou você. Eu tenho para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo e última instância, não fui eu, o Senhor sabe que não fui eu, apesar que nessa hora você tem que lidar com aquela turma tipo os amigos de Jó, que eu preciso chamar dos amigos da onça. É gente que está o tempo todo tentando fazer de você o culpado. Não, mas tem algum pecado oculto, tem alguma coisa que você não confessou, né? Sempre tem alguém não querendo explicar o que não entendi. Eu lembro de alguém que me perguntou: mas vocês oraram antes da viagem? Teve um dia que eu não falo, tem certeza, não tem pecado, que eu estou quase pegando, e agora vou voar no seu pescoço, miserável. Aí o cabelo 6 horário antes da viagem, falei, mão, agenda horários antes da viagem, teor, a viagem inteira, o dinheiro, né, ocidente, às 6 horas, orando dentro daquele carro sem parar vez. Pôs uma reunião de oração ambulante, mão. Então, quando oração discreta, não daquelas barulhenta, gripada, né, é um agito, pensa numa reunião de oração, não foi forte oração, não tinha nenhum pecado oculto escondido, modo de Deus foi com o inimigo, a gente vai fazer. Eu quero saber porque é que o Senhor permitiu, que não fui eu que permitir, não só sobrou o Senhor, e o pior é que o tempo todo de questionamento, tudo que eu tinha era silêncio. Não pensa uma coisa que me ajude a silêncio, principalmente quando eu quero discutir com ninguém. O pão caseiro, falei para minha esposa, é muito dócil bar.